Aqui na Tuibar FM está a começar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias, ela que é nutricionista. Eu sou André Silva. Filipa, bom dia, como é que estás? Olá, bom dia André, está tudo bem contigo? Também estou bem. Filipa, vamos lá então. Hoje vou-me divertir imenso. Não é que eu não me divirta das outras vezes, mas hoje vou-me divertir imenso com o episódio desta semana de uma pitada de nutrição. Porque vamos basicamente falar, e eu sou uma das pessoas que acabo por contribuir, entre aspas, porque eu envio estas coisas para a Filipa, assim como forma de espicaçar. E o que é que nós vamos falar hoje em uma pitada de nutrição? Vamos falar sobre a desinformação. Não é informação, é a desinformação que existe na internet, nos Reels, nos TikToks, nos Googles desta vida. Vamos lá então, Filipa. Verdade. Ora, hoje vamos trazer este tema porque eu acho que é super importante nós percebermos que nem toda a gente tem a legitimidade para falar sobre nutrição. Nós nutricionistas às vezes dizemos que não é por nós comermos que sabemos falar sobre isso. E que muitas vezes isso, o facto de toda a gente comer parece que torna legítimo que toda a gente fale sobre comida. Seja especialista. Exatamente. Mas a verdade, e com esta questão das redes sociais, é que vemos cada vez mais desinformação a surgir. Sim. E percebemos que as pessoas estão muito confusas, não sabem o que é que hão de acreditar e muitas vezes influencers, pessoas que de alguma forma têm uma voz e falam sobre a alimentação, acabam por provocar estes mitos, estas dúvidas nas pessoas, que as levam muitas vezes a fazer coisas que não fazem o mínimo de sentido, e só quando encontram um profissional de saúde que as oriente é que percebem realmente muitas vezes o risco em que se estavam a colocar. E então nós sabemos, e a literatura científica mostra-nos mesmo, que as pessoas que têm uma imagem corporal negativa têm um maior risco para aderir a uma dieta não saudável e até mesmo a padrões de distúrbios alimentares que provoquem estes distúrbios alimentares. Nós temos o caso do TikTok, que por muitas vezes já se veio a falar sobre a diet culture que está inerente a muitos conteúdos partilhados. Há até alguns conteúdos que são quase a promover doenças, como é o caso da anorexia, da bulimia. Portanto, estamos a falar de coisas perigosas que comprometem a vida das pessoas, e muitas vezes os maiores utilizadores destas redes sociais são efetivamente crianças e adolescentes que ainda não têm a capacidade de discernir, em perceber se aquilo está certo, se está errado, e deixam-se levar, obviamente, por esta informação. E é importante percebermos quem são as pessoas que falam sobre alimentação. Muitas vezes são pessoas que não têm qualquer tipo de formação, que transmitem o conhecimento que adquiriram, não sabemos bem de onde, não é? Muitas vezes pode ser, por exemplo, a avó que disse que comer isto ia fazer aquilo, não é? Aquele conhecimento de há anos. Apesar de todos nós sabermos que as informações que as nossas avózinhas nos dão são muito credíveis. Sem dúvida alguma. Mas pode ser essa questão. Ou então até pode ser teve uma consulta de nutrição, a nutricionista disse-lhe aquilo e até está a passar a informação correta. Nem toda a informação que está na internet é desinformação. Há pessoas que efetivamente têm fontes de profissionais de saúde, etc., que os acompanham e que realmente essas pessoas têm uma voz e falam sobre isso. Mas muitas pessoas não têm o mínimo de formação, e é importante nós também percebermos que aquilo que vende, entre aspas, ou aquilo que chama as pessoas, é muitas vezes informação completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, porque é isso, a diferença muitas vezes é aquilo que nos atrai e que causa emoções em nós que vão fazer com que nós continuemos a ouvir aquela pessoa, a procurar sobre aquela pessoa, que é exatamente isso que um influencer quer, não é? Sim, que sejam falados e que as pessoas continuem a acompanhar, tenham engagement. Não sei bem como é que esta pergunta se diz como é que esta palavra se diz em português, mas basicamente que as pessoas fiquem agarradas a elas. E então é importante percebermos que muitas vezes aquilo que se diz na internet, a informação que se postula,
não tem qualquer tipo de evidência científica de base. Sim. Infelizmente, na comunidade científica e nos estudos, assim, de uma forma simples, mas os estudos que são lançados, muitos deles não têm validade nenhuma. São estudos mal feitos, com resultados enviesados, que basicamente há estudos que dizem o que quer, tudo aquilo que nós quisermos, digamos assim. Sim. Se nós quisermos fazer um estudo com um determinado resultado, é fácil nós manipularmos o estudo. Sim, agora, e fala-se, por exemplo, na questão da indústria do tabaco com açúcar, com a droga com açúcar, por exemplo. E mesmo a questão, falando mais em concreto do tabaco tradicional, com o tabaco aquecido, com o tabaco de cigarros eletrónicos, sai um estudo e dizer que uma coisa é boa, dizem que foi as outras empresas que mandaram fazer esse estudo. Sim, sai para além um estudo a dizer que aquilo é mau, foram as outras empresas que disseram que... Ou seja, nem sempre essas informações, apesar de aparecerem num estudo, pode estar se calhar ali às vezes a apontar mais para o sítio que lhes convém. Mas a questão aqui é a seguinte, André, nós temos essa capacidade para perceber, nós profissionais da área, temos essa capacidade de perceber se aquele estudo foi bem feito, se aqueles resultados que nos estão a aparecer são fidedignos e são credíveis. E isto passa, por exemplo, por nós percebermos qual é que foi a revista onde foi publicado aquele estudo, qual é que foi o jornal, ou seja, os estudos bons só são publicados em revistas que tenham no fundo um poder dentro da comunidade científica, que tenham alguma visibilidade, credibilidade, exatamente. E depois há aqui uma outra coisa muito importante, que é que tipo de estudo foi feito. Nós temos vários tipos de estudo, eu acho que já falei isto noutro episódio, mas não sei, não tenho a certeza, mas existem vários tipos de estudo, há estudos com muito mais validade do que outros, e é diferente, por exemplo, nós fazermos um estudo de caso ou uma meta-análise. Uma meta-análise é um estudo que vai rever todos ou muitos estudos feitos sobre determinada temática. E esse estudo vai-nos dar uma conclusão muito mais credível do que um estudo apenas, por exemplo, de um caso de uma pessoa. Claro que esses estudos mais pequenos, entre aspas, são necessários para que depois nós consigamos ter um consenso, que tenhamos informação com qualidade. Isso é verdade. Agora, nós só podemos basear o nosso trabalho, enquanto nutricionistas e enquanto profissionais de outras áreas, naquilo que nós temos a certeza de que é verdade. Nós não podemos dizer, olha, eu agora vou-te fazer ou vais começar a comer isto porque eu acho que se calhar vai correr bem. Isso não é possível. Nós temos que basear a nossa prática... Nem sempre corre bem. Nós temos que basear a nossa prática em evidência científica. E aquilo que acontece muitas vezes é que nós ouvimos os influencers dizerem, atribuir, por exemplo, características a certos alimentos, quer seja pelo positivo ou pelo negativo. Por exemplo, vão fazer, olha, na altura da pandemia, o shot de imunidade, que achavam que juntar cúrcuma com gengibre, com já não sei bem o quê, limão e não sei o quê. Álcool gel. Daqui a um bocado era isso. Sim, para juntar esses alimentos que iam dar um cocktail de imunidade e que não íamos apanhar Covid. Isso não faz o menor sentido. Não vais mais longe, tiveste um ex-presidente dos Estados Unidos a sugerir beber lexívia porque podia limpar o bicho. Exatamente. Sim. Portanto, é importante nós percebermos que isto às vezes até pode ter alguma validade. Por exemplo, existe realmente associação entre o poder anti-inflamatório, por exemplo, da cúrcuma e tem esse poder. Agora, a verdade é que quantidade é que é precisa para que isso efetivamente se verifique, não é? E isso é uma questão importante, que nós temos que não vale a pena vendermos estas coisas, não vale a pena, por exemplo, nós estarmos a pagar, se calhar, um balúrdio por algo que nós vamos achar que nos vai salvar a vida. E aqui eu alerto para, isto não é tanto a minha área, mas para aquelas pessoas que falam, por exemplo, sobre a questão da medicação. Eu sou contra a medicação. Isso pode estar a provocar que alguém que tenha um problema grave de saúde deixe de tomar a medicação e comprometa a sua vida por isso. Portanto, nós temos que ter este sentido crítico e perceber que quando nós queremos ser operados, nós não vamos ao sapateiro. Quando nós queremos arranjar os sapatos, nós não vamos ao médico.
nós devemos procurar os profissionais de saúde da área quando queremos saber pessoas informação. indicadas para cada... Exatamente, informação com credibilidade sobre aquele tema. Portanto, eu alerto para isto, alerto os jovens que para procurar sobre nutrição é com um nutricionista ou em fontes fidedignas, como é o caso, por exemplo, do Nutrimento, que é um blog do programa da alimentação saudável da DGS. Olha, deixas-me aqui um alerta que é: pode haver informação existe, graças a... Existe, claro porque sim. Lá está, há pessoas que André, são há nutricionistas no Instagram, exatamente, e no TikTok. Claro. Pronto, basta ter claro. lá, por exemplo, o número da cédula profissional. É assim que se diz, pronto. Ou referir que é nutricionista. À partida, nós temos uma ordem que salvaguarda a população para isso, que é: ninguém se pode intitular como nutricionista não sendo. Ponto final, parágrafo. E para ser nutricionista nós temos que estar inscritos na ordem dos nutricionistas. A criação de uma ordem protege a população contra isso. Portanto, façam uso disso. Percebam quais é que são os profissionais indicados para vocês procurarem informação que seja real. Portanto, aqui é importante nós e depois há aqui outra coisa, que é: nós, para sermos nutricionistas, nós temos que respeitar um código de ética e de ontologia. Sim. Isto não é a Lagardère. Sim, não é. Portanto, como me apetece. Temos que garantir... Hoje os meus pacientes vão todos comer massa, meio quilo por refeição, porque me apetece. Eu não posso dizer algo que me apetece só porque sim. Eu posso ser punida por isso. Exatamente. Okay? Agora, infelizmente, os influencers não o são. Pois. Fala não, ou procura a informação que realmente vale a pena ficar a conhecer e a saber. A Filipa Custóias ficou assim, com muito por dizer, se calhar provavelmente, mas para a semana voltamos com uma pitada de nutrição. Um beijinho, até para a semana. Até para a semana.